Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é quarta-feira, nós estamos na sexta semana da Páscoa. Hoje, bênção da família. Sempre é tempo de pedirmos a bênção de Deus para as nossas famílias. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. E na bênção de hoje, eu mando o meu abraço muito especial para o povo da cidade de Pedreira, estado de São Paulo. Deus abençoe vocês aí de Pedreira, que recebem as bênçãos, que compartilham as mensagens do Padre. Que alegria, um grande abraço aí para vocês e estamos juntos na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João capítulo 16, versículos 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, Jesus passou 3 anos com os discípulos. Jesus ensinou nesses 3 anos muitas coisas. Jesus falou sobre diversos assuntos, mas Jesus não ensinou todas as coisas. Jesus não falou sobre todos os assuntos. Por quê? Primeiro, porque não ia caber tudo na cabeça dos discípulos. E segundo, porque muitas coisas sequer existiam no tempo que Jesus conviveu com os discípulos. E aí a gente começa a entender o evangelho de hoje. Versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Veja, Jesus disse muitas coisas, mas não disse tudo. Por quê? Porque ainda não era a hora, porque eles ainda não seriam capazes de compreender. É aí que entra o Espírito Santo, para não deixar as coisas soltas, para não deixar as coisas em aberto, para não deixar as coisas na dúvida, vamos dizer assim, sem entendimento. O Espírito Santo veio sobre os discípulos naquela época e o Espírito Santo vem sobre a igreja ao longo desses 2000 anos. É o Espírito Santo quem conduz a igreja, quem ilumina a igreja, quem faz a igreja interpretar e compreender as coisas de Deus. É o Espírito Santo que dá o entendimento, a ciência, a sabedoria sobre as coisas da vida de fé. Veja a promessa de Jesus, versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Por isso ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Muitas coisas sequer existiam no tempo de Jesus. E como não existiam, ele não falou. Mas isso não significa que hoje a igreja não possa falar, ter uma opinião, uma palavra, uma orientação sobre essas questões. Por quê? Porque a igreja é assistida e iluminada pelo Espírito Santo. Então, ao longo dos séculos, a igreja foi desenvolvendo e amadurecendo a doutrina da fé. É aquilo que nós chamamos de o magistério da igreja. O magistério da igreja que é fundamentado na Sagrada Escritura e na tradição. Por exemplo, no tempo de Jesus já haviam guerras. Os evangelhos falam de guerras. Mas no tempo de Jesus, por exemplo, não haviam armas nucleares, armas químicas. Então os evangelhos não falam dessas coisas. Quer dizer que porque o Evangelho não fala nada, então a igreja não pode dizer nada sobre isso? O que Jesus acabou de dizer? Tenho ainda muitas coisas para dizer, mas não sois capazes de compreender.
quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará. É por isso que então a igreja vai falar, por exemplo, sobre aborto, sobre eutanásia, sobre embriões, manipulação genética, sobre métodos anticoncepcionais artificiais e tantos outros assuntos que ao longo da história da humanidade vão surgindo. Para um católico é sempre importante ouvir a voz da igreja, ouvir e ponderar as suas orientações, porque ela é iluminada pelo Espírito Santo. Mas também na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente precisa ali de uma orientação de Deus, de um discernimento. Às vezes tem coisas assim que a resposta não está tão clara, não está ali objetivamente escrita na Bíblia. É nessas horas que nós precisamos pedir socorro. Socorro para quem? Para o Espírito Santo. É Ele que Jesus prometeu que nos ensinaria todas as coisas. Então eu quero dizer para você hoje, filho, filha, guarde essa palavra no seu coração. Sempre recorra ao Espírito Santo nos momentos de incertezas, de dúvidas, quando tiver que tomar decisões na sua vida. Recorra ao Espírito Santo na oração, na vida de oração. Peça ao Espírito Santo, clame ao Espírito Santo, a luz divina, a sabedoria, para você melhor conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E hoje, Senhor, invocamos a vossa bênção de modo especial pelas famílias. Rezamos por nossas famílias e, como sacerdote, eu invoco a vossa bênção sobre a família desta pessoa que reza comigo. Senhor, eu te entrego esta família, com tudo aquilo que eles têm vivido e têm passado. Vós conheceis todas as coisas, vós sabeis das necessidades desta família, das lutas, das provações muitas vezes enfrentadas e todas as situações vividas por esta família. Às vezes até mesmo uma enfermidade, um problema, um desentendimento, mas nós cremos, Senhor, que não existe nada que não esteja ao alcance do vosso poder. Tu és o Deus do impossível. Por isso, Senhor, abençoa esta pessoa que reza comigo e através dela abençoa toda a sua família, o seu lar, as pessoas da sua casa. E que hoje, de modo especial, por intercessão da Sagrada Família, a vossa bênção desça copiosamente sobre este lar e esta família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Um grande abraço para você, eu fico por aqui, fique no colo da mãezinha, reze comigo a bênção da noite, amanhã tamo junto na bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.